Fala galera, mais um vídeo. Esse vídeo é sobre a reforma da Previdência. Galera, gostando ou não do Bolsonaro, ele é nosso presidente, então vamos respeitar, mas a gente não tem que aceitar muitas propostas que eles fazem pro nosso mal, que não é pro nosso bem. Bolsonaro não é herói. Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer são tudo bandido. Tudo faz parte da mesma quadrilha. Escuta o que o Cabo Daciolo vai falar sobre a reforma. Que a transformação da nossa nação é a palavra amor. É tratar o próximo da maneira que você gostaria de ser tratado. Começa uma grande transformação. Amor. Mas vamos falar de reforma da Previdência, porque o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele sempre se posicionou contra a reforma da Previdência. Tem vários vídeos aí que podem provar isso. Sempre foi contra. Nós ficamos juntos na 55ª legislatura. Bolsonaro era um dos poucos parlamentares que eu dialogava. E eu sei que a postura dele era sempre contra essa reforma. E eu quero alertar você, povo, nação brasileira. Não estou falando aqui de esquerda nem de direita, eu estou falando de nação brasileira. Eu estou falando do verde e amarelo que está na nação toda, não é vermelho, não é... Todos nós somos o Brasil, representamos o Brasil. Patriotismo, nacionalismo, tirar a nossa nação da mão dos outros e trazer para o povo, porque nós somos colônia, levam tudo embora. Nós somos um país muito rico, eu digo que é o mais rico do mundo. O minério está aqui, o petróleo está aqui, o nióbio está aqui, é o lugar. O propósito do sistema é dividir a massa, dividir para conquistar. Já ouviu isso? Dividir para conquistar? Aí ele inventa direita e esquerda e bota o povo em conflito. O povo fica em guerra, com isso eles estão explorando, matando, escravizando a nossa nação e o nosso povo. Mas vamos lá para o assunto importantíssimo. O Brasil, guarda isso, o Brasil, falamos aqui que é riquíssimo. Nós temos mais de 4 trilhões em caixa do Brasil. Nós temos dinheiro líquido, dinheiro. Como, Daciolo? E aonde está esse dinheiro? No caixa do Tesouro Nacional, nós temos mais do que um trilhão. Exatamente 1.270 bilhões no caixa do Tesouro Nacional. Nós temos na caixa do Banco Central, do Banco Central, nós temos mais de 1 trilhão. 1.130 bilhões nós temos lá no caixa, lá parado. Colocaram lá a reforma do teto para parar. E você não investe nem em educação, não investe nem na saúde, não investe em nada. Mas pode pegar esse dinheiro e ficar pagando dívida pública que já foi paga há muito tempo, que nós temos que entrar com uma auditoria da dívida pública para resolver esse problema. Se você for parar e analisar em reservas internacionais, nós temos mais de 1,5 trilhão. Nós estamos falando de mais de 1 trilhão, temos 1,5 trilhão em reservas internacionais. Pergunto, existe alguma crise na nação brasileira? Não tem crise financeira, não. Tem ética, moral, patriotismo, nacionalismo. Aí sim, isso tem uma crise muito séria até. Agora, financeira não. Isso que eles estão fazendo, eles estão tentando derrubar, acabar com a Previdência, que é algo maravilhoso, em cima de solidariedade para trazer um sistema de capitalização. Só para isso, para beneficiar banqueiros. Banco não produz nada, mas tem lucros de bilhões o tempo todo. Para começar, guarda isso aqui, esse número é importante você ter. 1995 até 2015, nós temos um superávit primário de mais de 1 trilhão. Você sabia disso? Mais de 1 trilhão, até 2015. A crise, eles instauram a crise, eu estava ainda como parlamentar quando eles instauraram uma crise na nação que nunca existiu. E aí começaram com um discurso de ajuste fiscal. Mentira. Para colocar a reforma do teto, para colocar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, para entrar com a política de privatiza tudo, entrega a nação toda. Nação, algo vai ser feito e eu creio que isso não vai sair com vitória para eles, vai ser vitória para a nação brasileira. Eu creio nisso. Para termos uma crise na nação brasileira, é necessário que nós estejamos em guerra. Se tiver em guerra traz crise. Guerra traz crise. Outra coisa que pode trazer crise, uma epidemia em massa. O povo ficar doente, a nação ficar doente, uma epidemia em massa. Traz uma crise, pode trazer uma crise. Com isso o povo vai deixar de trabalhar, o mercado não vai se movimentar e ainda vamos entrar numa crise. Uma quebra de safra na produção traz crise.
traz uma crise, traz crise também. E quebra no sistema financeiro, nos bancos. Aí tem crise. O Brasil viveu isso, o Brasil não está vivendo isso, nem viveu isso. Lá o passado também não. O Brasil, com todo mundo sangrando a nação dá lucro. Com mar de corrupção, bandidos, quadrilhas instauradas na nossa nação, nós temos lucros o tempo todo, lucro. E não produz 60% de produção, que nós poderíamos botar 100%. Petróleo, e por que a nossa gasolina está em cima do dólar, sendo que o petróleo é nosso? Irmão, tem solução, tem como transformar, tem como mudar. Não acredite nessa reforma da Previdência. Eu estou aqui falando hoje. Depois eu vou explicar o porquê do meu silêncio. Você vai entender por que Daciolo ficou tanto tempo calado e de repente ele aparece, de repente ele fica calado de novo. Tem algo acontecendo, eu vou revelar para você um pouquinho mais à frente. Mas eu venho à tona hoje, peço para você compartilhar esse vídeo, porque eu acredito na minha nação. Infelizmente estão entregando a nação. O presidente da República, atual presidente da República, Jair Bolsonaro, sempre foi contra. Por que agora ele é a favor? Porque ele já entrou na mão da família Rockefeller. Vai lá, busca antes da eleição que ele foi lá fazer visita deles lá. Então já tinha uma missão. Entrega a nação. O senhor Paulo Guedes, o ministro, é igualzinho, é a mesma coisa. Entregar a nação. Aí ele fica com essa política. Mas ele já falou quanto é que vai custar para tirar da Previdência, da reforma da Previdência e trazer para a capitalização. São trilhões. São trilhões. Isso é para atender os banqueiros. Os banqueiros. Só mais um detalhe. Esse papo que está tirando o dinheiro dos privilegiados, dos marajá aí, é mentira. Esse 1 trilhão que ele está tirando em cima do povo. Ele está tirando em cima do regime geral da Previdência Social. Nada mais, nada menos do que do INSS. Até quem ganha dois salários mínimos. É isso que ele está fazendo. Crê nisso que eu estou te falando, porque é verdade. Eu provo para você em números. Eu vou vir com o próximo vídeo com tabelas. Eu vou mostrar. Então, preste atenção. É esquerdista e direitista. Presta atenção, rapaz. Esses caras tudo sentaram com esses caras aí, ó, que é o fim do Brasil, que é o fim da população. Presta atenção, para de defender o bandido do Lula. Outros, para de defender Temer, para de defender Bolsonaro, que ele não é herói porra nenhuma. Bolsonaro é mais um bandido. E sempre dividindo o povo. Escuta o que essa mulher vai falar sobre a reforma. Ele que determina, por isso que às vezes a gente vê como justificativa em alguns documentos do governo de que esse tipo de reforma está sendo feita em vários países do mundo, porque vários países do mundo se submetem ao BIS, né? Então, essa reflexão é importante, especialmente nesse dia 13 de maio, porque ainda somos escravos, senador. Somos escravos do sistema financeiro mundial, encabeçado pelo BIS, pelo Banco Mundial. Como que essa PEC desmonta? Ela corta R$1 trilhão que vão deixar de chegar nas mãos de aposentados, pensionistas, beneficiários da Seguridade Social, atingindo principalmente os mais pobres. Ela representa imenso dano às finanças públicas, na medida em que esse trilhão que deixará de chegar nas mãos das pessoas, deixará de chegar também na economia, porque essas pessoas que recebem aposentadorias, pensões, etc., elas não são especuladoras. Elas usam esse recurso da pensão, da aposentadoria, etc., para ir à feira. O feirante contrata um ajudante, o ajudante leva o dinheiro para a mãe dele. Esse dinheiro gira a economia e, em grande parte, retorna ao governo por meio do pagamento de tributos. Então, é uma PEC que prejudica as pessoas, prejudica principalmente os mais pobres e prejudica as finanças públicas. Por que está sendo arrancado esse 1 trilhão das mãos das pessoas? Para pagar parte da capitalização. Capitalização individual que só favorece setor financeiro, não oferece garantia alguma à classe trabalhadora e representa imenso dano às finanças públicas devido ao elevadíssimo custo de transição e demais consequências. Por exemplo, o INSS, de quem optar pela capitalização, vai parar de chegar no governo. O INSS paga pelas pessoas e pelos empregadores. Dados oficiais comprovam que esse é o objetivo da PEC.
desmontar o modelo de seguridade social e abrir espaço para a capitalização. A prova está no próprio texto da exposição de motivos apresentado pelo ministro Paulo Guedes e presidente Bolsonaro aqui ao Congresso. Essa foto dessa tabelinha, que se der para mostrar para quem está assistindo pela internet, é uma foto de uma tabela que está na página 66 da PEC. Olha de onde sairá o trilhão. 715 bilhões vão sair do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, cujos beneficiários recebem em mais de 90% até 2 salários mínimos. Com certeza. Volte, inclusive, você repita, porque a grande pergunta é essa: de onde vai sair um trilhão? Então é importante, te atrapalhar, você vai ter muito mais. Nunca atrapalha, senador. Quero só que você repita de novo essa exposição. Olha, na última página da exposição de motivos assinada pelo ministro Paulo Guedes e pelo presidente Bolsonaro, está essa tabelinha, que diz que em 10 anos, qual que é o impacto? De onde vai sair o trilhão? 715 bilhões sairão da reforma do Regime Geral de Previdência Social, é o INSS. Nesse regime, as pessoas recebem mais de 90% até 2 salários mínimos, senador. E olha ali a última linha, abono salarial, mais 182 bilhões sairão de quem recebe abono salarial. Quem recebe abono? Quem ganha até 2 salários mínimos, é a PEC que está cortando. Ela considera que quem ganha de 1 a 2 é privilegiado. Então só quem ganha só quem ganha até 1 salário mínimo vai receber. Então, 715 bilhões mais 182 bilhões dá cerca de 900 bilhões. Nós temos que tirar ali os 27 bilhões, que vocês devem estar vendo a propaganda que o governo está fazendo de quem ganha menos vai pagar menos. Vai pagar R$5 a menos, mas ninguém está dizendo que as mulheres, por exemplo, podem chegar a trabalhar 14 anos a mais. E os homens também. Então, tirando aqueles 27,6, nós temos cerca de 870 bilhões de reais sairão dos mais pobres, do INSS, e outros 20%, menos de 20% sairão dos servidores públicos que estão correndo risco de ter as suas alíquotas, que hoje variam de 11 a 14, dobrarem, tá? Então, não é uma PEC para combater privilégio, minha gente. Isso é uma grande mentira que está sendo dita para convencer a opinião de que tem que aprovar essa reforma, porque todo mundo odeia privilégio. Se existe algum privilégio no Brasil, esse privilégio é do setor financeiro, que tem a sua remuneração da sobra de caixa diária, ilegal, paga. E aí que está o roubo das contas públicas, eu vou falar. Então, tá ali o link, quem quiser acessar, mais de 80% do trilhão sairá dos mais pobres. E para onde irá o trilhão? Senador, eu posso pedir todo mundo para ler comigo essa frasezinha? Essa frase foi dita pelo ministro Guedes no dia da posse do novo presidente do Banco Central. Eu posso pedir a vocês para lerem comigo? Vamos lá. Precisamos dessa PEC. O trilhão não é para resolver problema fiscal algum, não é para fazer investimento algum, é para entregar para os bancos para pagar parte do sistema de capitalização. E que capitalização é essa? Não é previdência, não pode ser chamada de previdência. O custo de transição não foi informado. Todo mundo viu o escândalo da classificação de estudos como sigilosos. Escândalo inconstitucional. 1,36 PIB. Se aplicarmos essa proporção ao nosso PIB, nós estamos falando de um custo entre 9 e 10 trilhões. Isso é uma estimativa, porque a gente não sabe os custos, o governo declarou sigilo. De onde sairá o custeio para essa transição? O estudo da OIT mostra que de 30 países que seguiram esse caminho da capitalização, 18 já desistiram e voltaram atrás. E os 12 que ainda estão, vários estão entrando em colapso. O link para o estudo
da OIT tá ali, quem quiser acessar. O Chile foi o primeiro, elogiadíssimo pelo FMI, como exemplo a ser seguido. Hoje o Chile é campeão de idosos indigentes, campeão de suicídio de idosos, que recebem menos de meio salário mínimo, e segundo especialistas do Chile que tiveram aqui, os idosos chilenos têm que escolher entre pagar um quarto para dormir, comprar os remédios ou comer. Não dá para fazer as três coisas. A maioria prefere se matar do que virar mendigo ou um peso para os seus filhos. Dano às contas públicas. O elevadíssimo custo de transição não é dito, porque se disserem, vai ficar escancarado o escândalo dessa proposta indecente de colocar a capitalização no lugar do modelo de solidariedade conquistado em 88, que precisa ser melhorado. As contribuições pagas pelos empregados e empregadores deixarão de ser pagas. Ao contrário de resolver algum problema fiscal, essa PEC vai agravar brutalmente as dificuldades por causa da infame PEC do teto e de dinheiro de título emitido além do necessário para formar colchão de liquidez. Senador, como se uma pessoa fosse ao banco, pegasse empréstimo, pagasse juros lá no banco e colocasse o dinheiro no colchão para dar segurança. Colchão de liquidez, 1.270 bilhões no Caixa Único do Tesouro, 1.130 bilhões no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos, e 1,5 trilhão em reservas internacionais. 4 trilhões. E além disso, somos a 9ª economia do mundo, ricos em todos os sentidos. Temos aqui nióbio, petróleo, água, terra, todos os minerais. Como é que essa crise foi produzida? Olha só, nós tivemos esse dado, esse gráfico é do Tesouro Nacional. Olha essa montanha azul, é o superávit primário de 1 trilhão que nós produzimos ao longo de 20 anos. 1 trilhão de superávit primário. De repente, olha lá a inversão, senador, sem que tivéssemos tido aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Olha o comportamento das contribuições da Seguridade Social. Recorde! Todos os anos sobravam dezenas de bilhões de reais na arrecadação das contribuições sociais. O sistema de seguridade social brasileiro é altamente sustentável. Foi sustentável desde a Constituição Federal até 2015, inclusive sobraram dezenas de bilhões de reais. E esse dinheiro não foi poupado para eventuais períodos de crise, foi desviado por meio da DRU, principalmente, para pagamento de juros e para cumprir a meta de superávit primário. De repente, as contribuições não deram conta e o governo teve que completar. Mas nem aí há que se falar em déficit. Quem fala em déficit, senador, nunca leu o artigo 195 da Constituição, que prevê a participação dos orçamentos públicos e o conjunto de contribuições sociais. A prova tá aí, pessoal. Então é isso, pessoal. Vamos nos unir, vamos orar muito, porque a coisa tá feia. E vamos parar de defender esses políticos vagabundos que tá sugando a nação e não faz nada pelo povo. Fique com o nosso Yahushua. Até mais.